O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Os hábitos das pessoas. Parte 1. O ciclo do hábito, como os hábitos funcionam. O cérebro do desejo, como criar novos hábitos. A regra de ouro da mudança de hábito, porque a transformação ocorre. Capítulo 1. O ciclo do hábito, como os hábitos funcionam. Os hábitos surgem porque o cérebro está constantemente procurando maneiras de economizar esforço. O loop do hábito, o processo com o nosso cérebro é um loop de 3 etapas. Primeiro, há uma sugestão, um gatilho que diz ao seu cérebro para entrar no modo automático e qual hábito usar. Depois, há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. Finalmente, há uma recompensa, que ajuda seu cérebro a descobrir se vale a pena lembrar desse loop específico para o futuro. Sugestão, rotina, recompensa. Com o tempo, esse loop se torna cada vez mais automático. A deixa e a recompensa se entrelaçam até que um poderoso senso de antecipação e desejo emerge. Eventualmente, nasce um hábito. Quando surge um hábito, o cérebro deixa de participar plenamente na tomada de decisões. Ele para de trabalhar tanto ou desvia o foco para outras tarefas. Então, a menos que você deliberadamente lute contra um hábito, a menos que encontre novas rotinas, o padrão se desdobrará automaticamente. Os hábitos nunca realmente desaparecem. Eles estão codificados nas estruturas de nossos cérebros. Se aprendermos a criar novas rotinas neurológicas que superem esses comportamentos, se assumirmos o controle do ciclo do hábito, podemos forçar essas más tendências a um segundo plano. Os hábitos, tanto quanto a memória e a razão, estão na raiz de como nos comportamos. Podemos não nos lembrar das experiências que criam nossos hábitos, mas uma vez alojadas em nossos cérebros, a influência de como agimos, muitas vezes sem nossa percepção. Exemplo: McDonald's e crianças. Quando as crianças estão morrendo de fome e você está dirigindo para casa depois de um longo dia, faz sentido parar no McDonald's, afinal, é barato e tem um gosto bom. Uma refeição de comida processada não pode ser tão ruim assim, certo? Mas os hábitos surgem sem nossa permissão. Estudos indicam que as famílias geralmente não pretendem comer fast food regularmente. O que acontece é que um padrão de uma vez por mês lentamente se torna uma vez por semana e depois 2 vezes por semana. À medida que as dicas e recompensas criam um hábito, até que as crianças estejam consumindo uma quantidade insalubre de hambúrgueres e batatas fritas. Há muitas dicas e recompensas que a maioria dos clientes nunca soube que estavam influenciando seu comportamento. Todo McDonald's parece o mesmo, os funcionários dizem as mesmas coisas, então tudo é uma dica consistente para desencadear rotinas alimentares. As batatas fritas são projetadas para começar a se desintegrar no momento em que atingem sua língua, para fornecer um pouco de sal e gordura o mais rápido possível, fazendo com que seus centros de prazer se acendam e seu cérebro bloqueie o padrão. Tudo para o loop do hábito. Capítulo 2. O cérebro do desejo, como criar novos hábitos. O desejo é o que faz com que as dicas e recompensas funcionem. O desejo é o que alimenta o ciclo do hábito. Encontre uma dica simples e óbvia. Defina claramente as recompensas. Hábitos criam desejos neurológicos. À medida que associamos pistas a certas recompensas, um desejo subconsciente surge em nosso cérebro que inicia o ciclo do hábito. Como criar um novo hábito? Monte uma deixa, uma rotina e uma recompensa, e então cultive um desejo que conduza o ciclo. Uma deixa e uma recompensa por si só não são suficientes para que um novo hábito dure. Somente quando seu cérebro começar a esperar a recompensa, ansiando pelas endorfinas ou pela sensação de realização, se tornará automático amarrar seus sapatos de corrida todas as manhãs. A deixa, além de desencadear uma rotina, também deve desencadear um desejo pela recompensa que está por vir. Exemplo de pasta de dente: Claude Hopkins não estava vendendo dentes bonitos. Ele estava vendendo uma sensação. Uma vez que as pessoas ansiavam por aquele formigamento frio, uma vez que o equiparam com limpeza, a escovação se tornou um hábito. Enquanto todos escovam os dentes, menos de 10% dos americanos aplicam protetor solar todos os dias.
Por quê? Porque não há desejo que fez do protetor solar um hábito diário. O desejo é o que impulsiona os hábitos. E descobrir como despertar um desejo facilita a criação de um novo hábito. Capítulo 3. A regra de ouro da mudança de hábito. Porque a transformação ocorre. Você nunca pode realmente extinguir os maus hábitos. Em vez disso, para mudar um hábito, você deve manter a velha deixa e entregar a antiga recompensa, mas inserir uma nova rotina. Essa é a regra: se você usar a mesma deixa e fornecer a mesma recompensa, você pode mudar a rotina e mudar o hábito. Quase qualquer comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa permanecerem as mesmas. Alcoólatras Anônimos. O Alcoólatras Anônimos é bem sucedido porque ajuda os alcoólatras a usar as mesmas dicas e obter a mesma recompensa, mas muda a rotina. O programa força as pessoas a identificar as dicas e recompensas que estimulam seus hábitos alcoólicos e, em seguida, as ajuda a encontrar novos comportamentos. Para mudar um velho hábito, você deve abordar um antigo desejo. Você tem que manter as mesmas dicas e recompensas de antes e alimentar o desejo inserindo uma nova rotina. Muitas vezes, a própria intoxicação não faz parte da lista. Os alcoólatras anseiam por uma bebida porque oferece fuga, relaxamento, companheirismo, embotamento das ansiedades e uma oportunidade de liberação emocional. Eles podem desejar um coquetel para esquecer suas preocupações. Mas eles não necessariamente anseiam por um coquetel para esquecer suas preocupações. Os efeitos físicos do álcool são muitas vezes uma das partes menos gratificantes da bebida para os viciados. O Alcoólatras Anônimos obriga você a criar novas rotinas para o que fazer a cada noite em vez de beber. Os métodos do Alcoólatras Anônimos foram refinados em terapias que podem ser usadas para interromper quase qualquer padrão. Muitas vezes, não entendemos o desejo que impulsiona nossos comportamentos até que os procuremos. Exemplo de crença do Alcoólatras Anônimos: aqueles alcoólicos que acreditavam que algum poder superior havia entrado em suas vidas eram mais propensos a sobreviver aos períodos estressantes com a sobriedade intacta. Não era um Deus que importava, era a própria crença que fazia a diferença. Uma vez que as pessoas aprenderam a acreditar em algo, essa habilidade começou a se espalhar para outras partes de suas vidas, até que começaram a acreditar que poderiam mudar. A crença foi o ingrediente que transformou um hábito retrabalhado em um comportamento permanente. Mesmo que você dê às pessoas hábitos melhores, isso não repara porque elas começaram a beber em primeiro lugar. Eventualmente, eles terão um dia ruim, e nenhuma nova rotina fará tudo parecer bem. O que pode fazer a diferença é acreditar que eles podem lidar com esse estresse sem álcool. O Alcoólatras Anônimos treina em como acreditar em algo até que eles acreditem no programa e em si mesmos. Se funcionou para aquele cara, acho que pode funcionar para mim. Há algo poderoso sobre grupos e experiências compartilhadas. As pessoas podem ser descrentes sobre sua capacidade de mudar se estiverem sozinhas, mas um grupo vão as convencer a suspender a descrença. Uma comunidade cria crença. A mudança ocorre entre outras pessoas. Quando as pessoas se juntam a grupos onde a mudança parece possível, o potencial para que essa mudança ocorra torna-se mais real. A crença é mais fácil quando ocorre dentro de uma comunidade. Se mantivermos a mesma deixa e a mesma recompensa, uma nova rotina pode ser inserida. Mas isso não é suficiente. Para que um hábito permaneça alterado, as pessoas devem acreditar que a mudança é possível. E na maioria das vezes, essa crença só surge com a ajuda de um grupo. Parte 2. Os hábitos das organizações de sucesso. Hábitos-chave: quais hábitos são mais importantes? O hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. O poder da crise, criando hábitos por meio de acidente e design. Quando as empresas preveem e manipulam hábitos. Capítulo 4. Hábitos-chave: quais hábitos são mais importantes? Hábitos-chave. Alguns hábitos têm o poder de iniciar uma reação em cadeia, mudando outros hábitos à medida que se movem pela organização. Alguns hábitos, em outras palavras, importam mais do que outros para refazer negócios e vidas.
Esses são hábitos fundamentais e podem influenciar a forma como as pessoas trabalham, comem, brincam, vivem, gastam e se comunicam. Os hábitos fundamentais iniciam um processo que, com o tempo, transforma tudo. Os hábitos fundamentais dizem que o sucesso não depende de acertar tudo, mas sim de identificar algumas prioridades-chave e transformá-las em níveis poderosos. Os hábitos que mais importam são aqueles que, quando começam a mudar, desalojam e refazem outros padrões. Famílias que habitualmente jantam juntas parecem criar filhos com melhores habilidades de lição de casa, notas mais altas, maiores habilidades emocionais e mais confiança. Detectar hábitos-chave significa buscar certas características. Hábitos-chave oferecem o que é conhecido na literatura acadêmica como pequenas vitórias. Eles ajudam outros hábitos a florescer criando novas estruturas e estabelecem culturas onde a mudança se torna contagiosa. Pequenas vitórias fazem parte de como os hábitos fundamentais criam mudanças generalizadas. Pequenas vitórias são uma aplicação constante de uma pequena vantagem. Uma vez que uma pequena vitória é alcançada, forças são postas em movimento que favorecem outra pequena vitória. Pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras, aproveitando pequenas vantagens em padrões que convencem as pessoas de que conquistas maiores estão ao seu alcance. Pequenas vitórias. Pequenas vitórias não se combinam de forma ordenada, linear e serial, com cada passo sendo um passo demonstrável mais próximo de algum objetivo pré-determinado. Mais comum é a circunstância em que pequenas vitórias são espalhadas como experimentos em miniatura que testam teorias implícitas sobre resistência e oportunidade e descobrem tantos recursos quanto barreiras que eram invisíveis antes que a situação fosse agitada. Hábitos-chave incentivam a mudança criando estruturas que ajudam outros hábitos a florescer. Os hábitos fundamentais nos transformam criando culturas que deixam claros os valores que, no calor de uma decisão difícil ou de um momento de incerteza, não iríamos nos lembrar. Capítulo 5. O hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. A força de vontade é o hábito fundamental mais importante para o sucesso individual. A força de vontade não é apenas uma habilidade. É um músculo e se cansa à medida que trabalha mais, então sobra menos energia para outras coisas. Se você quer fazer algo que exija força de vontade, como correr depois do trabalho, você precisa conservar sua força de vontade durante o dia. Se você usá-lo muito cedo em tarefas tediosas, como escrever e-mails ou preencher formulários chatos, toda a força terá desaparecido quando você chegar em casa. O experimento da força de vontade. 29 pessoas se inscreveram para um programa de gerenciamento de dinheiro de 4 meses. Os participantes deveriam negar a si mesmos o luxo e pediram para manter registros detalhados de tudo o que compravam. As finanças das pessoas melhoraram à medida que progrediam no programa, mas também houve efeitos colaterais. Eles fumavam menos cigarros, bebiam menos álcool e café, comiam menos fast food e eram mais produtivos no trabalho. À medida que as pessoas fortaleciam seus músculos da força de vontade em uma parte de suas vidas, essa força se espalhava para o que comiam ou o quanto trabalhavam. Uma vez que a força de vontade se tornou mais forte, ela tocou tudo. É por isso que inscrever as crianças para aulas de piano ou esportes é tão importante. Não tem nada a ver com criar um bom músico ou uma estrela do futebol. Quando você aprende a se forçar a praticar por 1 hora ou correr 15 voltas, você começa a construir força autorreguladora. Como a força de vontade se torna um hábito. Escolhendo um determinado comportamento com antecedência e seguindo essa rotina quando chega um ponto de inflexão. Quando as pessoas são convidadas a fazer algo que exige autocontrole, se pensam que estão fazendo isso por motivos pessoais, se sentem que é uma escolha ou algo que gostam porque ajuda outra pessoa é muito menos cansativo. Se eles sentem que não têm autonomia, se estão apenas seguindo ordens, seus músculos de força de vontade se cansam muito mais rápido. Capítulo 6. O poder da crise, criando hábitos por meio de acidente e design. Pode parecer que a maioria das organizações faz escolhas racionais com base na tomada de decisão deliberada, mas não é assim que as empresas operam.
Em vez disso, as empresas são guiadas por hábitos organizacionais de longa data, padrões que geralmente surgem de milhares de decisões independentes de funcionários. As rotinas reduzem a incerteza. As rotinas fornecem centenas de regras não escritas que as empresas precisam para operar. Eles permitem que os trabalhadores experimentem novas ideias sem ter que pedir permissão a cada passo. Eles fornecem uma espécie de memória organizacional para que os gerentes não precisem reinventar o processo de vendas a cada 6 meses ou entrar em pânico cada vez que um vice-presidente se demite. As rotinas reduzem a incerteza. Entre os benefícios mais importantes das rotinas é que elas criam tréguas entre grupos ou indivíduos potencialmente beligerantes dentro de uma organização. As empresas não são famílias. Elas são campos de batalha em uma guerra civil. Os hábitos organizacionais oferecem uma promessa básica: se você seguir os padrões estabelecidos e cumprir a trégua, as rivalidades não vão destruir a empresa, o lucro virá, e, eventualmente, todos ficarão ricos. As tréguas só são duráveis quando criam justiça real. Se uma trégua perdeu o equilíbrio, se a paz não for real, as rotinas muitas vezes falham quando são mais necessárias. Criar organizações de sucesso não é apenas uma questão de equilibrar a autoridade. Para que uma organização funcione, os líderes devem cultivar hábitos que criem uma sensação de paz real e equilibrada, e, paradoxalmente, deixem claro quem está no comando. Uma empresa com hábitos disfuncionais não pode se recuperar simplesmente porque um líder o ordena. Em vez disso, executivos sábios procuram momentos de crise, ou criam a percepção de crise, e cultivam a sensação de que algo deve mudar, até que todos estejam finalmente prontos para superar os padrões com os quais vivem todos os dias. Capítulo 7. Quando as empresas preveem e manipulam hábitos. As primeiras coisas que você vê ao entrar no supermercado são as frutas e legumes dispostos em pilhas atraentes e abundantes. Se começarmos nossa farra de compras carregando coisas saudáveis, estamos muito mais propensos a comprar Doritos ou pizza congelada quando os encontrarmos mais tarde. Os hábitos de compra das pessoas são mais propensos a mudar quando passam por um grande evento da vida. Quando alguém se casa, por exemplo, é mais provável que comece a comprar um novo tipo de café. Músicas pegajosas são o que você espera ouvir no rádio. Seu cérebro secretamente quer essa música, porque é tão familiar a tudo o que você já ouviu e gostou. Apenas soa bem. As áreas do cérebro que processam a música são projetadas para buscar padrões e procurar familiaridade. Nossos cérebros anseiam por música familiar porque a familiaridade é como conseguimos ouvir sem nos distrairmos com todos os sons. É por isso que as músicas que soam familiares, mesmo que você nunca as tenha ouvido antes, são pegajosas. Nossos cérebros são projetados para preferir padrões auditivos que parecem semelhantes ao que já ouvimos. Quando Celine Dion lança uma nova música e soa igual às músicas anteriores, nossos cérebros inconscientemente anseiam por sua reconhecibilidade e a música se torna pegajosa. Reagimos às dicas e recompensas e, sem pensar, começamos a cantar ou estendemos a mão e mudamos de estação. Se você veste algo novo com velhos hábitos, é mais fácil para o público aceitá-lo. Os hábitos das sociedades. Parte 3. Como acontecem os movimentos. A neurologia do livre-arbítrio, somos responsáveis por nossos hábitos. Capítulo 8. Como acontecem os movimentos. Hábitos sociais, os comportamentos que ocorrem, sem pensar, em dezenas, centenas ou milhares de pessoas que muitas vezes são difíceis de ver à medida que surgem, mas que contêm o poder que pode mudar o mundo. Hábitos sociais são o que enchem as ruas de manifestantes que podem não se conhecer, que podem estar marchando por diferentes motivos, mas que estão todos se movendo na mesma direção. Hábitos sociais são o motivo pelo qual algumas iniciativas se tornam movimentos que mudam o mundo, enquanto outras não conseguem inflamar. Na raiz de muitos movimentos está um processo de 3 partes que historiadores e sociólogos dizem que aparece repetidamente. Um movimento começa por causa dos hábitos sociais de amizade e dos fortes laços entre conhecidos próximos. Cresce por causa dos hábitos de uma comunidade e dos laços fracos que unem bairros e clãs.
E dura porque o líder de um movimento dá aos participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um sentimento de propriedade. Somente quando todas as três partes desse processo são cumpridas, um movimento pode se tornar autopropulsor e atingir uma massa crítica. Nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas que se parecem conosco, ganham aproximadamente a mesma quantia de dinheiro e vêm de uma formação semelhante. Há um instinto embutido na amizade, uma simpatia que nos deixa dispostos a lutar por alguém de quem gostamos quando são tratados injustamente. Estudos mostram que as pessoas não têm problemas em ignorar os ferimentos de estranhos, mas quando um amigo é insultado, nosso sentimento de indignação é suficiente para superar a inércia que geralmente dificulta a organização de protestos. O poder dos laços fracos representa os elos que conectam pessoas que têm conhecidos em comum, que compartilham a adesão em redes sociais, mas não estão diretamente conectadas pelos próprios laços fortes de amizade. Os conhecidos de laços fracos costumam ser mais importantes do que os amigos de laços fortes, porque os laços fracos nos dão acesso a redes sociais às quais não pertencemos. Os hábitos de pressão dos pares, os hábitos sociais que incentivam as pessoas a se conformarem às expectativas do grupo. Os hábitos de pressão dos colegas geralmente se espalham por laços fracos e eles ganham autoridade por meio de expectativas comuns. Quando os fortes laços de amizade e os fracos laços de pressão dos pares se fundem, uma mudança social generalizada pode começar. Para que uma ideia cresça além de uma comunidade, ela deve se tornar autopropulsora. E a maneira mais segura de conseguir isso é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir para onde ir por conta própria. Os movimentos não surgem porque todos de repente decidem encarar a mesma direção ao mesmo tempo. Eles contam com padrões sociais que começam como o hábito da amizade, crescem através dos hábitos das comunidades e são sustentados por novos hábitos que mudam o senso de identidade do participante. Capítulo 9. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossos hábitos. A mudança, à medida que nossos corpos entram e saem de diferentes fases de descanso, nossa estrutura neurológica mais primitiva, o tronco cerebral, paralisa nossos membros e sistema nervoso, permitindo que nossos cérebros experimentem sonhos sem que nossos corpos se movam. Para os jogadores patológicos, os quase-acidentes pareciam vitórias. Seus cérebros reagiram quase da mesma maneira. Mas para um jogador não patológico, um quase-erro era como uma perda. Diferenças neurológicas reais afetam como os jogadores patológicos processam informações. Adicionar um quase-erro a uma loteria é como jogar combustível de aviação no fogo. E cada bilhete de raspadinha é projetado para fazer você sentir que quase ganhou. Uma vez que você entenda que os hábitos podem mudar, você tem a liberdade, e a responsabilidade, de refazê-los. Se você acredita que pode mudar, se fizer disso um hábito, a mudança se torna real. Este é o verdadeiro poder do hábito, a percepção de que seu hábito é o que você escolhe que seja. Uma vez que essa escolha ocorre, e se torna automática, não é apenas real, começa a parecer inevitável. Para você que ficou até o fim desse vídeo, eu tenho agora um presente que pode mudar sua vida. Pegue seu presente na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso a todos!